Olá, tudo bem? No dia 21 de dezembro de 2022, foi lançado o Marco Legal dos Criptoativos, uma nova lei que visa regular como o mercado de criptomoedas e criptoativos em todo o território brasileiro. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais como funciona essa lei? Vem com a gente nesse vídeo. O Marco Civil de Criptoativos ele foi aprovado por meio da Lei número 14.478, como eu disse, de 21 de dezembro de 2022, ou seja, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. E ele não estava em vigor ainda, tá bem? Ele só vai entrar em vigor daqui a 180 dias. Mas, de toda forma, a lei ela traz uma mudança 360 no mercado de criptomoedas, por isso que é necessário a gente falar um pouquinho sobre ela. Antes de mais nada, é preciso a gente entender por que houve a necessidade de regulação legislativa. No mercado de cripto, que eu acompanho bastante de perto, algumas pessoas são receosas em relação à regulação de criptomoedas. Elas entendem que toda regulação ela vai destruir cripto, não será benéfica, né? Ela tem aquele espírito Satoshi 2009, 2010, white paper do Bitcoin, falando que toda regulação é ruim. Tem o Vitalik Buterin lá no Ethereum, é, fortemente contra regulação e muito favorável à descentralização, às redes descentralizadas. E é muito interessante essa discussão, mas com alguém oriundo do direito, eu não sou, por si só, contrário à regulação do mercado de criptomoedas. Uma boa regulação ela tende a gerar benefício social, é assim que a gente entende. Existe um problema que essa lei precisa resolver e em relação ao qual ela é endereçada. As exchanges elas geram um problema social quando elas quebram, e elas quebram com uma frequência muito grande. Porque quando os usuários, né, os clientes, fazem um depósito na exchange, eles têm a expectativa razoável de receber esse dinheiro de volta no futuro ou de concretizar alguma transação qualquer, né? E se a exchange quebra, ela não devolve o dinheiro. A exchange ela acaba atuando de forma muito parecida com um banco. E quando uma exchange não devolve o dinheiro, por exemplo, de 8 milhões de pessoas, a uma exchange do tamanho da exchange mantida pelo SPF lá nos Estados Unidos, o da Binance, que acabou de entrar no Brasil e que está expulsando os brasileiros dessa área, isso gera um problema muito grande. Isso gera uma quantidade incrível de credores em relação ao valor da exchange. Isso numa exchange que opera de forma lista, porque existem muitos players nesse mercado, não necessariamente no mercado de exchanges, mas no mercado de cripto, que não operam de forma lista, que são só esquemas de pirâmide que uma hora ou outra vão ruir. Existe um problema muito grande, então, de proteger o investidor não qualificado desses prejuízos financeiros. O que eu defino como investidor não qualificado? É alguém que não entende de investimento? Não necessariamente. Mas é alguém que não tem um patrimônio disponível tão elevado, suponhamos 1 milhão de patrimônio disponível, descontada já casa própria, carro e itens mais básicos, essas pessoas, se elas perderem todo o dinheiro delas, ou uma parte significativa do dinheiro delas, elas vão enfrentar problemas sociais. Elas começam a ter problemas muito grandes. Então, enfim, isso gera um problema social que ele é endereçado pela lei nova, né? O marco legal dos criptoativos, a lei 14.478. Então, explicando como funciona a lei, ela deve colocar a regulação das atividades relacionadas a criptoativos, que a lei designa como ativos virtuais, sob responsabilidade do Banco Central. Não está escrito na lei, mas essa é a expectativa de que seja o órgão regulador que a lei tanto refere, e em complementação à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Como que eles atuam em conjunto? Qual é a ideia de unir esses dois entes, né? O Banco Central ele visa regular a distribuição de moeda e de ativos que, de alguma forma ou de outra, circulem. Cripto no Brasil não é moeda, não é moeda, é o que é definido como moeda pelo Banco Central, que tem curso forçado. Cripto não é moeda, já escrevi academicamente sobre isso ainda em 2014, alegando que deveria ser tratada como moeda. Mantenho as minhas conclusões, mas ela não é tratada como moeda, ela é tratada como bem no Brasil, como asset. Porém, o Banco Central ele tem um interesse muito grande em regular esse mercado, justamente porque ele gera os mesmos problemas da circulação de moeda, que eu mencionei, uma massa de credores muito grande, um dano
potencial à economia popular. Essa é a parte do Banco Central. A CVM, ela faz a complementação. A CVM tem como função principal regular o investimento, né? Investimento para a CVM é essencialmente você colocar uma quantia de dinheiro em um empreendimento de outrem. Você tem a expectativa de que esse investimento no labor, no esforço de outra pessoa, ele gera um retorno para si, né? Então, a oferta de investimento ela é regulada no Brasil pela CVM. Então, a CVM não regula só companhias abertas, a SA. Ela regula a oferta de investimento público para investidores qualificados e para investidores não qualificados em território brasileiro. Então, você tem esses dois entes que devem atuar em conjunto. A lei, ela define ativo virtual de uma forma muito interessante. Ela fala que é a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento. Nessa definição, que abrange tanto o fato que ela é negociada, transferida por meios eletrônicos, utilizada para pagamento, como se fosse uma moeda, porque moedas são utilizadas para realizar pagamentos, é o que eu mencionei como curso forçado. Curso forçado nada mais é do que a obrigatoriedade de um agente econômico no Brasil aceitar o real como forma de desobrigar a outra parte da dívida que ela tinha, tirando do juridiquês, é o fato de que você precisa aceitar a real para vender qualquer coisa, você é obrigado no Brasil. Então, a primeira parte da definição é a realização de pagamento, é a parte moeda, e a segunda com o propósito de investimento, é a parte CVM, a parte investimento. Nessa definição já estão excluídas, desde logo, a moeda nacional e as moedas estrangeiras, né, o real, o dólar, o peso. A moeda eletrônica, nos termos da Lei 9 de outubro de 2013, que põe que seja algo do futuro ainda, pelo próprio Banco Central, que vai desenvolver. Também não estão incluídos na lei, né, ou instrumentos que provejam acesso a produtos e serviços na forma de programas de fidelidade, né, então o mercado de loyalty, leia-se DOTS, Melios, não vai ser afetado. E, por fim, não estão incluídos na lei os valores mobiliários tradicionais, né? Então, por exemplo, ações, debêntures não são ativos virtuais, muito embora talvez eles se enquadrassem na definição. Interessante notar, e acho que entendo que essa é a principal obrigação da lei, é o fato de que essa atividade ela passa a ser regulada no Brasil. A atividade de troca de ativos virtuais. E vou explicar justamente quais são as modalidades aqui. Mas ela passa a ser regulada de forma contrária, né, em princípio, à livre iniciativa. Então, a regra geral é livre iniciativa, é o livre comércio dentro do Brasil. Mas a lei, evidentemente, pode traçar limites, e a lei o faz. E se a lei traça limites e ela impõe, por exemplo, a necessidade de obtenção de licença, o agente econômico precisa obter licença, senão ele não pode operar. A lei obriga a obtenção de licença do que a gente se supõe seja no Banco Central, mas que não está ainda claro na lei, dos seguintes 5 agentes econômicos que trabalham com ativos virtuais. Vejamos, o primeiro deles é quem troca ativos virtuais por moeda nacional ou moeda estrangeira. É a exchange clássica, né? Então, olha, eu quero comprar 50 Ethereum. Não vou conseguir, né? Eu quero comprar meio Bitcoin. E aí eu troco a minha moeda nacional, real, ou troco dólar, por um ativo virtual. A segunda hipótese de agente regulado aqui é quando o agente troca um ou mais ativos virtuais. Então ele troca Bitcoin por Ethereum, vice-versa, e os outros criptoativos. Enquanto o primeiro eu chamei de exchange, esse eu chamaria um pouco de marketplace, mas ele funciona ainda como exchange. Há só uma diferença de que costuma ser um agregado às exchanges, você também fazer a troca direta entre ativos virtuais, porém na prática, pelo que eu entendo, eles não fazem a troca direta de ativos virtuais, eles convertem e duas vezes, né? Então, olha, eu quero comprar Bitcoin com base no Ethereum que eu tenho. Eu entendo que eles, normalmente, mesmo essa transação mais padrão, mais simples, eles convertem Ethereum para dólar, dólar para Bitcoin e te listam como se você tivesse o Bitcoin, mas que pagaram duas vezes a taxazinha lá de gás para a transação entrar na blockchain e ser efetivada. A terceira hipótese de agente regulado é quem faz a transferência de ativos virtuais, então me parece que entre troca e transferência aqui não tem uma diferença
significativa. A quarta é quem custodia e administra ativos virtuais ou quaisquer instrumentos que prevejam controle sobre ativos virtuais. Então, enfim, para cercar um pouco mais a atividade das exchanges, né, que elas fazem a custódia, e é possível também imaginar atores econômicos que só fazem administração de ativos virtuais. Então, eles vão estar abrangidos pela lei também. E, por fim, a quinta hipótese de agente regulado é quem participa em serviço financeiro ou prestação de serviços relacionados à oferta de ativos virtuais, né? Então, quem faz o serviço financeiro, não divulgação, né, evidentemente, o serviço financeiro de listar novos criptoativos, olha, veja essa nova oportunidade, compre aqui pela nossa plataforma. A lei prevê justamente que a concessão de licenças ela vai ser feita por órgão indicado por ato do Poder Executivo Federal. Então, não há certeza do que vai acontecer, mas nos 180 dias de período de vacância legislativa, né, então espera da lei entrar em vigor, se espera que isso seja mais bem definido, mas tudo indica que vai ser o Bacen. Tá? E o COAF, né, como extensão do Bacen, avaliar essa área também. O órgão a ser indicado pelo Poder Executivo Fiscal, leia-se Bacen, ele vai ter justamente a prerrogativa de autorizar o funcionamento dessas entidades, mas não só, ele também tem a prerrogativa de fiscalizar a transferência de controle, fusão, cisão, incorporação, ou seja, esse mercado ele começa a se parecer muito com o mercado bancário. Eu diria muito de uma forma hiperbólica. Ele começa a ter características do mercado bancário, porque veja, mesmo as mudanças societárias do ente, elas são de relevância para o órgão regulador. E se você ler a segunda hipótese de competência do órgão regulador, vai chegar mais claro ainda nessa conclusão, que o órgão regulador ele pode estabelecer condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários e contratuais e autorizar a posse e o exercício de pessoas para cargos de administração. Ou seja, o Bacen provavelmente vai ter ingerência sobre quem são os representantes, quem é o CEO, quem são a diretoria estatutária dessas exchanges. Então, isso é uma característica muito marcante de entes bancários. A incidência normativa muito grande nessa área. E, enfim, tem outras hipóteses que não convêm, como cancelar de ofício as autorizações, dispor sobre a atividade de câmbio, etc. A lei ela também estabelece que entes que já estão estabelecidos podem acumular a prestação de serviço relacionado a ativos virtuais com outras atividades, na forma que vai ser regulamentada. E, por fim, a lei estabelece um novo crime, que é justamente organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros, com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Não é por acaso que esse artigo do Código Penal é o 171A, porque o artigo 171, famoso, é o estelionato. Então, essa é uma forma de estelionato especial. Bom, eu não sou penalista, não vou qualificar o tipo penal, mas eu vejo que é uma forma de estelionato específica, muito interessante a lei trazer um tipo penal, um novo crime. E como mencionei, ela vai entrar em vigor somente 180 dias depois da sua publicação. A lei é de 21 de dezembro de 2022, ou seja, 21 de junho de 2023, a lei entra em vigor. Mas é de se esperar, conforme comentários que eu li, que as licenças só sejam... as primeiras licenças só ocorram dali a alguns meses, talvez só em 2024. Vai depender da ânsia reguladora, enfim, da velocidade com que esse mercado avança para que a gente tenha as primeiras exchanges reguladas no Brasil. A gente tem exchanges não reguladas, inclusive, como eu mencionei, a Binance começando a entrar no público brasileiro com mais força. Já está acontecendo isso. Bom, essas eram as minhas considerações sobre o marco legal dos criptoativos, dos ativos virtuais. É uma lei muito interessante, eu tenho uma ótima perspectiva sobre a
evolução desse mercado no Brasil. Eu entendo que regulação boa, ela traz progresso, ela traz benefício social e ela faz com que as pessoas que não são especialistas nessa área se sintam mais confortáveis para injetar o dinheiro delas nesse tipo de investimento. Como sempre, muita cautela no que se é considerado investimento, informe-se da melhor forma possível, faça a sua diligência, as suas pesquisas, mas, de toda forma, a lei ela vai ampliando, né, essa incidência regulatória. No futuro, é de se esperar, por exemplo, que a própria comunicação dessas exchanges com o público seja regulada à vista, por exemplo, do fato de que as demonstrações financeiras de empresas, de companhias abertas, são padronizadas, as normas contábeis delas também são, assim, elas são obrigadas a manter um departamento de relações com investidores. É de se esperar que cada vez maior e com um fundo de legalidade que é muito, muito importante, tá bem? Então, com isso eu me despeço, agradeço pela atenção, quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, deixa aqui a tua opinião nesse vídeo, espero que isso tenha contribuído para o teu conhecimento sobre essa área. Um abraço.